Oi pessoal, eu sou o Hector e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre como criar sistemas e filtros dentro do Revit. Bom pessoal, aqui no nosso projeto de exemplo, sempre que eu desenho uma tubulação diferente, eu tenho uma cor diferente. Isso é por dois motivos. Eu sempre estou desenhando uma tubulação no sistema, tá? Sanitary, tá? Tudo bem que é um pouco errado desenhar tudo com sanitary, mas ele desenha, estou desenhando com sanitary. E também eu estou desenhando pelo tipo de tubulação. O que define essas cores? Os filtros, tá pessoal? Além dos filtros, o meu tipo de sistema da minha tubulação, tá bom? Como que funciona isso? No Revit, quando você está definindo algumas coisas, a hidráulico Publing, ele é uma disciplina. Entretanto, dentro dessa disciplina, nós temos o que chamamos de subdisciplinas ou sistemas. Então, temos os sistemas aqui, por exemplo, de água fria, tá? Domestic Cold Water. Temos água quente, tá? A água quente doméstica, né? Temos proteção contra incêndio. Tem alguns tipos de proteção contra incêndio. Temos a parte de hydraulic, return e supply, né? Alimentação e retorno da alimentação. Outras que são genéricas. Sanitary, que é esgoto, né? Alguns tipos de esgoto. E ventilação, tá? Que é uma subdisciplina proveniente do esgoto também, tá? Então, para o Revit você precisa dos sistemas para você separar as suas subdisciplinas. E também ele consegue entender como está funcionando o fluxo dentro dessa tubulação, tá? No Revit em si ele consegue executar alguns tipos de cálculos. Bom, então se eu pego uma tubulação e altero o tipo de sistema dela, ela altera as cores das linhas externas. Olha que bacana. Então eu vou trocar aqui para Hot Water. Ele fica com as linhas em vermelho. Só que, entretanto, a parte interna da minha tubulação, ela não se altera, tá? Ela continua azul, por conta dos filtros. Onde eu encontro os filtros, pessoal? Eu encontro-os aqui, ó. Abinha View, tá? View Template, ou, na verdade, Visibility Graphics. View Template a gente usa para outra coisa. Vamos em Visibility Graphics ou Filters, tá? Filters, ele vai diretamente para as configurações dos filtros. Ainda não me interessa, tá? E eu vou no Visibility Graphics. Aqui no Visibility Graphics, pessoal, eu tenho a abinha Filters. Aqui eu consigo ver a mágica acontecendo, tá? Como assim? Nesta vista que eu estou trabalhando, tá? Sempre na vista que eu estou trabalhando, ele vai adicionar esses filtros, tá? Então, como funcionam esses filtros? Vamos entender um pouquinho. Quando eu tiver um sistema, né, no System Type da tubulação, Domestic Hot Water, ele vai colocar uma linha vermelha. Entretanto, quando ele estiver utilizando a família de tubulação de PVC marrom soldável, ele vai colocar o preenchimento em azul um pouquinho mais escuro. Se for uma tubulação marrom roscável, ele vai colocar esse cian aqui. Agora, se for uma aquaterm, ele vai pegar a vermelha. Agora, se ele estiver usando uma tubulação de esgoto série normal, ele vai utilizar verde, série reforçada, a laranja, tá? Então, ele faz essas diferenciações de acordo com o sistema que você está utilizando e também a tubulação, tá? Então, você consegue utilizar para o que você necessita no momento, tá? Isso aqui é um exemplo, tá, de filtro. Você pode filtrar por diversas coisas. Vamos entender como funcionam os filtros, tá? Vamos criar um novo filtro, depois a gente aprende a criar novos sistemas também. Então vamos lá. Eu vou em Edit New. Aqui eu tenho todos os meus filtros. Aqui, nessa outra janelinha, eu tenho os filtros só adicionados nesta vista. Aqui eu tenho todos os filtros criados no meu projeto, tá? No meu projeto atual. Bom, vamos criar um filtro novo? Como que a gente faz para criar um filtro novo? Eu teria que vir nesse botãozinho, mas eu acho interessante a gente entender os filtros antigos antes. Ó, vamos aqui nesse Domestic Cold Water. O que está acontecendo?
Aqui, nessa tabela, ele define quais categorias esse filtro vai se aplicar. Então, ele está se aplicando totalmente e apenas à parte de tubulação. Pipe Accessories, Pipe Fitting, Pipe Insulation e Pipes. Pipe Insulation é camada de revestimento térmico que você pode vir a colocar na sua tubulação. Tá? Bom, aqui a gente pode definir várias categorias. Então, como o nosso filtro é só para tubulação, eu sempre irei selecionar esses caras aqui. Isso quando eu estiver utilizando os filtros para tubulação, ok? Então, aqui ele me define as regras, tá? O filtro de regras. O filtro de regras ele funciona o seguinte: ou AND ou OR. O que funciona AND ou OR? O AND ele precisa funcionar essas duas conexões, tá? Então vamos lá. Ele tem que pegar o System Classification, tá? Ele procura todas as tubulações na sua vista e olha o System Classification. Se conter dentro desse parâmetro Domestic Codes, tá? Ele vai assumir que faz parte do filtro, tá? Vamos ver o Hot Water, ele só mudou Domestic Hot, então ele continua olhando o System Classification. Então vamos dar uma olhadinha. Se ele tiver Domestic Hot Water, ele contém no System Classification Domestic Hot, ele vai aqui assumir esse filtro e consequentemente essa cor, que é o que está acontecendo aqui. Vamos dar uma olhadinha. Se eu seleciono aqui, eu tenho System Classification como Domestic Hot. Tudo bem? Então, essa é uma forma de fazer esse tipo de filtro. Vamos voltar. Visibility Graphics, Filter, Edit New. Eu tenho aqui as minhas configurações. Se você quiser um caminho mais curto, já que a gente está trabalhando nessa parte daqui, eu poderia vir aqui em Filters, tá? Só que eu quero vir aqui na parte de Visibility Graphics para eu conseguir ver as cores que estão sendo aplicadas nessa vista daqui. Tudo bem? Maravilha. Outra coisa que a gente pode ver é esse água fria soldável, por exemplo. Então vamos procurá-lo. Água fria soldável. Agora mudou um pouco. As categorias são as mesmas, tá? Ó, na verdade, ele está pegando só Insulation e Pipes. O Pipe Fitting ele não está pegando. Então, toda tubulação que no Type Name, né, no nome da família, for totalmente igual, é igualzinho o que está escrito aqui, tubo marrom, água fria soldável, ele vai assumir essa cor daqui. Então, tudo que for pipe, né, tubo, tiver no type name este nome daqui, ele vai assumir que é desse filtro e por consequência ele vai assumir esta cor daqui na parte interna, tá? A parte interna porque aqui é o partners, a parte sólida. Então, a parte interna vai aparecer dessa forma aqui, tá bom? Agora sim, vamos criar um filtro novo. Vamos supor que eu queira definir... Vamos ver as opções que eu tenho aqui. Eu vou criar um filtro novo, vou colocar teste, tá? Nesse teste, eu vou definir quais elementos eu vou querer utilizar. Então, eu vou querer utilizar pipes e só pipes, tá? Para ver todas as opções que eu tenho. Então, eu vou adicionar uma regra. Então, tudo que tiver em pipes, eu tenho os parâmetros que eu posso vir a utilizar para conseguir desenvolver esse camarada aqui, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu dar uma olhada. O que a gente pode utilizar, que seria bem bacana da gente conseguir tirar algum proveito. Vamos lá, vou colocar size, por exemplo, tá? Aqui eu tenho as condições. Então, por exemplo, se eu quiser um filtro para todas as dimensões que forem iguais, eu tenho a lista do que já está adicionado na minha vista, tá? 25, 32, 40 e 50. Então, eu posso falar que, por exemplo, todas as tubulações de 50 milímetros vão ter uma cor específica. Ou então, eu posso definir tudo que não for igual a 50 milímetros vai ter uma cor específica. Ou então, não vai aparecer na vista, tá? Eu posso mexer na visibilidade aqui também. Bom,
aqui eu posso colocar tudo que for maior que ou maior ou igual a que 50 mm, tudo que for menor que ou menor ou igual a que, tudo que conter, mas esse conter é mais usado para texto, tá? Daqui para baixo é praticamente para texto. Então, tudo que conter, então vamos supor que eu escreva tubulação marrom, né? Tudo que todas as famílias conter no nome tubulação marrom, ele vai pegar essas famílias. Tem que conter no texto. As que não contém, as que começam com, então, por exemplo, tubulação marrom, todas as tubulações começam com tu. Eu quero pegar. Então, ele vai pegar o início daquela minha palavra e vai colocar, fazer essa regra. Ou não começar com, terminar com ou não começar com. Ou ter um valor ou não ter o valor. Tá? Tudo que tiver um valor naquele parâmetro ele vai pegar. Vamos utilizar tudo que for, por exemplo, menor que 50 mm, ele vai colocar uma cor para mim, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar um OK. E agora para adicionar nessa vista, eu venho em ADD, tá? Pego o teste e dou um OK. E aí o teste eu vou deixar aqui em cima. A ordem dos filtros, pessoal, é extremamente importante. Ela vai definir que filtro entra primeiro. Então, por exemplo, aqui eu tenho as tubulações de 25. Então, por causa que ela é soldável, ele está assumindo isso daqui. Só que é uma tubulação menor que 50 também. Então, a partir desse momento, eu venho nesse cara daqui, né? Partners, Override, clico aqui, escolho a achura que eu quero, tá? Quero Solid Fill, e escolho uma cor. Eu vou colocar um magenta para ficar bem claro onde ocorreu a modificação. Como esse filtro está primeiro, imagina como o computador pensa. Ele vai olhando linha por linha, tá? Então, ele pega a tubulação. É verdade que esse filtro existe? Então, ele pega essa tubulação. Esse filtro serve nessa tubulação? Serve. Então, ele aplica. Ele não vai olhar se essa daqui serve ou não, tá? Então, vamos dar OK. Olha que bacana. A tubulação continua de água fria soldável, só como o filtro do teste veio em primeiro lugar, essa tubulação serve o filtro teste? Serve. Põe a cor. Aí lá embaixo, quando ele chegar em tubo soldável, ele vai falar serve? Serve, mas já está aplicado o filtro que está lá em cima. Tá? Então a gente pode dar uma olhadinha na parte de Visibility Graphics, Filters, pegar esse rapaz aqui ó, e jogar ele lá para cima com Up. Eu dou um OK. Ele altera a minha ordem, tá bom? Então, vamos lá em Visibility Graphics novamente. Eu vou descer esse cara para a posição que já estava aqui na verdade. Dou OK. Como tudo é menor que 50 mm, tudo vai ficar rosa. A partir do momento que eu pego esse cara e coloco 60, ele assume novamente aquela cor azul. Por quê? O filtro teste serve nessa tubulação? Não. Então continua descendo. Agora tubo marrom soldável. Serve? Serve. Então vamos aplicar o filtro azul. É mais ou menos assim que o Revit pensa na questão de filtros, tá? Vamos deixar os filtros aqui. Agora vamos supor que eu quero criar um novo tipo de sistemas, tá? Então, quando eu seleciono essa tubulação, eu tenho os sistemas sanitary, por exemplo. E eu não quero sanitary. Sanitary relembra esgoto. E esgoto eu uso para algumas coisas. Eu quero fazer, por exemplo, uma tubulação de pluvial. Então, eu quero separar esse subsistema de águas pluviais, porque, via de regra, ela tem que ir para um outro lugar. Então, como que eu faço isso? Aqui no meu Project Browser, eu tenho a parte de famílias, descendo. Pode descer tudo, desce mais. E aqui a gente tem a parte de Pipe Systems. Eu clico aqui, abro novamente e eu tenho os meus sistemas. Pessoal, presta bastante atenção. Estes sistemas eu não posso apagar. Não posso de forma nenhuma apagar. Por que eu não posso? Porque o Revit não deixa, simples assim. Então ele sempre vai ter que ter sistemas. Eu posso renomear esses sistemas sim, mas apagá-los não. Tá? Então, eu sempre procuro criar novos sistemas baseados em sistemas que funcionam de forma parecida. Então o esgoto, via de regra, ele se assemelha a águas pluviais. Tá? Se eu quiser, por exemplo, criar alguma coisa que abastece a caixa d'água, então é uma água fria. Então
eu posso puxar esse sistema de água fria também. E assim por diante, tá? Eu sempre procuro duplicar um sistema, pego o sistema novo que eu quero e duplico a partir de um sistema que se assemelha a ele. Então, águas pluviais, eu vou pegar Sanitary, botão direito, Duplicate, ele já queira aqui um Sanitary 2. Eu clico no botão direito novamente, Rename, e ponho aqui águas pluviais, tá? Eu dou um OK. Botão direito nele de novo, vou em propriedades, tá? Aqui em propriedades, pessoal, eu posso mudar algumas coisinhas. A gente pode também trabalhar com a parte gráfica das tubulações quando eu aplico um sistema nessa tubulação por aqui, tá? Eu posso definir que quando eu aplicar esse sistema, ele vai adquirir uma parte gráfica, tá? Uma visibilidade gráfica. Eu posso escolher o tipo de linha que vai ser utilizada, a cor que vai ser utilizada e o peso dessa linha para esse tipo de tubulação, tá? Só tomar um pouco de cuidado que o filtro fica acima disso. Então, se você aplicar um filtro de linha, né, para esse tipo de tubulação, para ficar nas partes externas da tubulação, assim como está esse verde aqui do Sanitary, eu aplicar e tiver aplicado aqui, quem vai tomar a frente vai ser sempre o filtro, tá bom? Eu também posso definir um material para esse sistema. Então, eu vou usar esse sistema e eu falo que é sempre PVC. Isso é um pouco complicado porque você está definindo por sistema, não pela tubulação. Quem define o material é a tubulação, tá bom? Aqui, um negócio bem importante é esse cara daqui, Abbreviation, porque algumas tags você pode definir para ele mostrar a abreviação do sistema da tubulação e logo em seguida o diâmetro. Então eu posso colocar aqui AP, por exemplo, em letras maiúsculas, para quando eu colocar isso numa tag, ele trazer para mim. E aqui, pessoal, eu consigo trabalhar o seguinte, eu consigo ver como que está funcionando as minhas tubulações. O que isso significa, pessoal? Quando eu estou com essa minha tubulação prontinha, eu posso trabalhar de duas formas, bifilar ou unifilar, tá? E aqui ele define como que vai ser essa representação gráfica deste sistema, tá bom? Então, isso é bem importante. Então, vamos ver para que serve cada um desses. O primeiro, ele vai estar definindo como que funciona para duas linhas, tá? Os sistemas descendo para duas linhas. Então, a gente tem a seguinte coisa, tá? A gente tem a seguinte coisa. Eu tenho o símbolo de queda de duas linhas, tá? Que é o primeiro, o Yin Yang. Então, como que eu sei que é um Yin Yang? Eu clico aqui, tá? Na linha, de novo. Clico, aparece um quadradinho com 3 bolinhas, clico nele e ele mostra a simbologia. Então, vamos deixar aqui do lado, a gente vai olhando a simbologia, para que serve, e a simbologia aqui. Então, eu tenho o símbolo de elevação de duas linhas, que é esse cara daqui, tá? Então, eu estou usando contorno, que é outline. Ou então, eu tenho o símbolo de queda de linha única, que é Single Line Drop Symbol, tá? E aí tá com Bend 3/4 Circle. Então, é este cara daqui. Então, quando eu estiver descendo, ele vai estar mostrando este rapaz daqui. Quando ele tiver num símbolo de elevação de linha única, que é este cara daqui, ele vai estar usando o outline. A mesma coisa para o símbolo de T em linha subindo, né? Acima da linha. Quando o T estiver para cima, ele vai usar o outline. Quando o T estiver para baixo, ele vai usar esse T half circle, que é este cara daqui, tá bom? Então, você consegue definir por sistemas como que as tubulações vão se comportar quando estiver trabalhando de linha única. Agora você vai me perguntar, o que é linha única? Em alguns projetos, a gente não utiliza esse sistema bifilar, tá? A gente utiliza o seguinte, eu venho aqui e ponho para course, ele vai mostrar uma linha só apenas, tá bom? Então, a gente tem esse sistema daqui. Beleza? Então, a gente tem o sistema bifilar e o unifilar. Então, é assim que a gente configura um sistema e também configura um filtro. É isso aí, pessoal. Até a próxima.